E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. Hoje eu vou comentar com vocês aí um assunto bem interessante dentro da química, chamado de ligações químicas. Necessariamente vamos comentar duas ligações químicas, a ligação do tipo iônica e a ligação do tipo covalente, ok? Então, teremos então uma ligação do tipo iônica e teremos uma outra ligação do tipo covalente, certo? Não são as únicas ligações, mas serão aquelas que nós vamos comentar aqui nessa aula, ok? Então vamos começar então falando sobre a ligação iônica, né? O que é essa ligação iônica? Então essa ligação iônica, tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente, são arranjos que esses átomos vão fazer na natureza, né? Se a gente pegar, por exemplo, na tabela, eles vêm todos organizadinhos, certinhos, hidrogênio, sódio, cloro, potássio e assim por diante. Só que na natureza, geralmente, nós vamos encontrá-los ligados, né? Por exemplo, eles vão estar fazendo ligações, certo? Se a gente pegar, por exemplo, aqui agora, estamos aqui respirando o oxigênio. O oxigênio, ele não está simplesmente na natureza como oxigênio, um oxigênio, né? Então ele vai estar fazendo a sua respectiva ligação. Estamos respirando O2 e quando a gente solta novamente, sai quem? Sai CO2. O CO2 é o quê? É um C mais O2. Mas quem que é o C? Carbono mais 2 oxigênios. Então esse CO2 também é um tipo de ligação que está ali ocorrendo, certo? Vou começar falando então, como eu disse, sobre a ligação iônica. Depois de começar a falar sobre as ligações químicas, eu quero que vocês relembrem esta regrinha aqui do diagrama de Linus-Pauling. Então, pessoal, veja que, segundo o diagrama de Linus-Pauling, nós temos aqui essa distribuição nos subníveis de energia, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e vai indo assim por diante, certo? Então é interessante que vocês guardem bem esse diagrama, né? Vocês têm aí em outros vídeos, tem aí nos livros, tem aí na internet, para que possamos compreender aí esse conceito de ligação química, ok? Para iniciarmos, né, eu vou começar colocando aqui, né, um átomo qualquer, vou pegar aqui o átomo de carbono. Então o átomo de carbono está aqui, ou melhor, né, eu vou começar aqui com o átomo de cloro, certo? E aqui com um átomo de sódio. Então de um lado eu tenho um átomo de cloro, de outro lado eu tenho um átomo de sódio. Se nós observarmos na tabela, este cloro está lá na nossa família, chamada de família 7A, certo? E esse sódio está lá na nossa família, chamada de família 1A, beleza? Vamos lá. Então veja só, se eu estou na família 7, no caso do cloro, eu sei que ele está na família 7, então ele apresenta 7 elétrons na última camada. Então quer dizer que ele terá o quê? Uma distribuição do tipo 3s2, 3p6, ou melhor, 3p5. Então observe aqui o seguinte, Então, se eu estou no cloro observando a seguinte distribuição, 3s2 e 3p5, quer dizer que ele está no terceiro período da tabela, em qual família? Família 7. Por que terceiro período? Porque ele vem até o número 3. Então, se fosse até o número 1, primeiro. Número 2, 3. Número 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5 e assim por diante, certo? Então, veja só. Quer dizer, então, que esse cara aqui, ele terá quantos elétrons aqui em volta? Então quer dizer que esse cara aqui terá respectivamente 7 elétrons na sua última camada. Então terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 elétrons na última camada é o que eu vou encontrar aqui para o cloro. No caso do sódio, ele vai ter uma distribuição que será 1s2, 2s2, 2p6 e ele vai terminar aqui com quem? Ele vai terminar aqui com 3s1, certo? Então, se ele termina com 3s1, quer dizer que ele tem quantos elétrons na última camada? Ele terá na última camada 1 elétron. Qual período que ele está? Terceiro período, certo?
Mas vamos lá então, ó. E nós já vimos em outra aula. Se o sódio tem um elétron na última camada, convém representar esse um elétron aqui na última camada. Então vamos representá-lo aqui, ó. Então agora eu tenho o meu elétron do sódio lá na última camada. Veja só, pessoal. Em um vídeo anterior, nós comentamos aqui o seguinte, que existe uma energia chamada de energia de ionização, uma afinidade eletrônica e uma eletronegatividade, assim como temos uma eletropositividade. Nós vamos pensar aqui o seguinte, ó, existe uma energia, pessoal, que é suficiente para arrancar esse elétron aqui da última camada do sódio. Assim como existe uma energia também que poderia arrancar esse elétron aqui do cloro. A questão é, essa energia aqui, ela é bem menor, né, ó, ela é bem menor quando comparada à mesma energia que é a do cloro. Ou seja, esta energia de ionização aqui, ela é menor. Portanto, esse último elétron aqui, ele consegue sair facilmente, certo? Então, o que precisa o sódio fazer? O sódio precisa absorver uma energia, e quando eu absorvo energia, eu vou trocar aqui por um sinalzinho de positivo, certo? Eu absorvo energia para que o cloro consiga ceder energia para que ele possa receber aqui este elétron, certo? Então vamos pensar o seguinte, bem, se o sódio ele absorve energia, ele adquire aqui um sinalzinho de positivo, e esse sinalzinho de positivo nós vamos chamar aqui de cátion. Se o cloro libera energia, ele vai adquirir aqui um sinalzinho de positivo. Aqui nós teremos então um ânion, certo? Então, cátion positivo, ânion negativo. Então, mas o que vai acontecer? Vai acontecer então, se você considerou que o cloro e o sódio são os nossos exemplos para falarmos da ligação iônica, então a gente pode voltar aqui e colocar de novo, ó. Lembra que o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. E o sódio terá apenas um. Então, a distribuição deste cara aqui primeiro vai ser 3s2, 3p5. A distribuição desse cara aqui segundo vai ser só 3s1. Então, veja só. Lembra que a energia para retirar este um elétron aqui do sódio, ela é menor do que a energia que eu vou usar para retirar os 7 elétrons aqui do cloro. Portanto, é mais fácil fazer o quê? É mais fácil retirar esse um elétron aqui do sódio. Então, se você pegar, por exemplo, lá na eletrosfera, o que você vai ter lá na eletrosfera? Para o sódio, você terá 3 camadas. Então, você vai ter aqui, ó, uma primeira camada, que vai ser chamada de K, uma segunda, que é chamada de L, beleza? E uma terceira, que é chamada de M. Então, nesse caso aqui, nós teremos lá, para o sódio, teremos aqui, ó, 2 elétrons na primeira camada, certo? Aqui no L nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, né, vou fazer uma bolinha maior aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. E na camada M nós teremos aqui apenas um, beleza? Então, ó, o mesmo exemplo eu vou fazer aqui para o cloro. Então, no caso do cloro, ele também tem camada K, também tem camada L e também tem aqui a minha camada M. Só que nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 2 elétrons na camada K para o cloro. Então, eu vou ter um, né, ó, vou ter 1, eu vou ter 2, eu vou ter 3, eu vou ter 4, né, ó, eu vou ter aqui 5, beleza? Eu vou ter aqui 6, eu vou ter aqui 7 e eu vou ter aqui 8. E ó, na última camada, o que eu vou ter? Na última camada, eu terei aqui 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons, certo? Então, veja só, pessoal.
Estes caras aqui, eles tendem a atingir uma estabilidade quando completam o que nós chamamos aqui de octeto. Então esse octeto geralmente vai ser a configuração final de um gás nobre, exceto o hélio, como veremos aí em outros vídeos que virão, certo? Então, ó, atingiu esses 8 elétrons na última camada, então podemos dizer que esse átomo está estável, né? Ele está estável. Então veja só, ele vai ser estável então com 8 elétrons na última camada. Bom, mas aqui acontece o seguinte, o cloro não tem 8 elétrons na última camada, ele tem apenas 7, então quer dizer que falta mais quantos? Falta mais 1. Bom, mas o sódio tem só 1, então quer dizer que falta quantos? Falta mais 7. Agora vamos lembrar o seguinte, lembra que eu disse que é muito difícil você tirar 7 elétrons do cloro, e é mais fácil você tirar um elétron aqui do sódio, porque a energia gasta será menor. Portanto, o que vai acontecer? O sódio recebe energia e pode ceder um elétron. O cloro cede energia e pode receber um elétron. Por isso que você vai observar nos livros o cloro como tendo esse sinalzinho de negativo e o sódio como tendo aqui esse sinalzinho de positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sódio pode doar um elétron, certo? E o cloro pode receber um elétron. Portanto, aqui o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma ligação que nós chamamos de ligação iônica. Por que uma ligação iônica? A ligação iônica nada mais é do que a transferência de elétrons. Então, este elétron do sódio, ele vai ser transferido para quem? Vai ser transferido para o cloro. E lembra quantos elétrons o cloro tinha na sua última camada? Ele tinha 2, ele tinha 4, ele tinha 5, ele tinha 6 e ele tinha 7. E quando ele recebe esse elétron do cloro, ele passa a ter quantos na última camada? Passa a ter agora 8 elétrons. Aí o sódio ficou sem nada? Não. Olha só, veja que quando o sódio cede este elétron, ele continua com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então veja que ele adquire a configuração de 8 elétrons e o cloro também adquire a configuração de 8 elétrons. O cloro, pessoal, se vocês lembrarem da aula anterior, lembrem que o cloro, lá na tabela periódica, ele vai estar lá no sentido da nossa direita. Portanto, ele é muito mais eletronegativo do que quem? Mais eletronegativo do que o cloro. E essa ligação aqui ela é tão forte que vai acontecer o quê? Vai arrancar esse elétron do sódio. Então, na formação do cloreto de sódio, que nada mais é do que o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, nós temos aqui uma representação típica de uma ligação do tipo iônica, certo? Então, a ligação iônica vai acontecer entre quem? Vai acontecer entre um metal, que no caso é o metal. O metal vai ser o sódio, e vai acontecer aqui entre um não metal, né? Entre um não metal, que no caso vai ser o cloro. Ligação entre metal e não metal, ligação iônica. O que acontece na ligação iônica? Um recebe e o outro doa. A ligação iônica acontece então entre um cátion, que é o sinalzinho positivo, e o ânion, que é o meu sinalzinho negativo, onde ambos atingem a estabilidade com 8 elétrons, ok? Eu quero que vocês acompanhem uma ligação iônica de uma animação, certo? Essa animação aqui do site Objetos Educacionais do MEC. Então veja só o seguinte, ó. Se eu diminuir aqui, ó, vou diminuir tudo, eu tenho aqui, ó, dois caras, né, ó, negativos, né, dois caras aqui negativos. Esses dois caras negativos, eles tendem a receber elétrons. Portanto, quando você aumenta um pouquinho isso aqui, você começa a observar o quê? Que esse cara negativo, ele atrai quem? Atrai o meu outro cara que é o positivo. Portanto, dá para observar bem que
o positivo é atraído pelo negativo. Se você for aumentando isso daqui, você vai observar uma atração aqui de cargas, né? Então veja só, veja que todas as positivas são atraídas para quem? São atraídas aqui para o negativo, beleza? E aumentando a temperatura, isso aqui torna-se mais intenso, né? Mais intenso, beleza? Então esse aqui é um exemplo de uma ligação do tipo iônica. Vamos lá ver a covalente então. O covalente, pessoal, a gente vai observar algo que é um pouco diferente da ligação iônica. Veja só, se nós pegarmos o carbono está na família 4, portanto, quantos elétrons ele tem na última camada? Tem 4 elétrons na última camada. Veja só, pessoal, a configuração do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Então, S2 e P2 dá 4. Ele precisa de 4 elétrons para tornar-se estável. Só que ele não consegue receber esses 4 elétrons. O que ele faz? Se ele se ligar, por exemplo, com um oxigênio, o oxigênio vai ter, o oxigênio é um calcogênio, portanto terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua última camada. Veja só, eu não posso tirar 2 elétrons daqui e passar para o oxigênio. Então, ó, se eu passar 2 elétrons aqui para o oxigênio ficaria com 8, mas o carbono ficaria só com 2, então não seria interessante para o carbono. O que acontece aqui então? Eu posso compartilhar 2 elétrons, então ó, eu posso compartilhar este elétron aqui com esse oxigênio, e eu posso compartilhar este elétron aqui também com este oxigênio. Então veja só, pessoal, se você observar aqui dentro, né, ó, deixa eu fazer aqui mais vermelho um pouquinho. Se você observar aqui dentro, você tem esse elétron do carbono e esse elétron do carbono. Então, ó, esse elétron do carbono está sendo compartilhado com quem? Está sendo compartilhado com esse oxigênio. Portanto, esse oxigênio aqui, ó, atingiu o seu octeto. Por quê? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 do oxigênio que eles estão usando mesmo, ficou com 8. Só que o carbono, não. O carbono, ele só tem até agora um compartilhamento de 4 mais 2 do oxigênio, que é 6. Então, ele precisa de mais 2. Então, quando você pegar, por exemplo, essa distribuição aqui, você vai ver o seguinte, você vai ver que precisaremos obrigatoriamente de mais um oxigênio. Portanto, você terá então um oxigênio com seus respectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons aqui na última camada. E esses 6 elétrons da última camada podem ser agora compartilhados por quem? Compartilhados aqui com esses 2 elétrons que sobraram do carbono. E se agora nós colocarmos aqui, ó, em mente o seguinte, veja lá, quantos átomos tinha na última, ou quantos elétrons o átomo de carbono tinha em sua última camada? Ele tinha 4. Então ele vem, compartilha com o oxigênio, portanto, ó, esse elétron também passa a ser agora do carbono, e esse elétron também passa a ser agora do carbono. E ele passa agora a uma configuração de 8 elétrons, certo? Ó, 8 elétrons. Da mesma forma, esse outro oxigênio aqui também passa a ter uma configuração de 8 elétrons. Então veja só, qual é a característica da ligação covalente? A característica da ligação covalente, ela é compartilhar elétrons. Se na ligação iônica você tem uma doação de elétrons, aqui na ligação covalente você tem um compartilhamento de elétrons. Essa é uma ligação mais fraca do que a ligação iônica. Lembra que a ligação iônica era tão forte que arrancava um elétron da última camada. Então aqui, por exemplo, ó, o dióxido de carbono, que é o CO2, representado aqui por essa fórmula molecular. Então veja que essa fórmula molecular CO2 tem tudo a ver com o que nós representamos aqui para vocês anteriormente. Por quê? Veja só, se o carbono ele precisa de 4 elétrons, quer dizer que ele tem uma valência de 4. Se o oxigênio precisa de 2 elétrons, quer dizer que ele tem uma valência de 2. Portanto, eu vou ter uma fórmula molecular que vai ser representada por quem? Por C2O4.
Só que C2O4 eu posso simplificar, eu posso dividir isso aqui por 2. Se C2 dividido por 2, eu terei então apenas um C, e o O4 dividido por 2, eu terei aqui um O2, beleza? A mesma coisa vai acontecer com o exemplo anterior, eu posso fazer essa regrinha para o exemplo anterior. Lembra que o sódio tinha um elétron na última camada, portanto ele tem 1 de valência. E o cloro tinha quantos? O cloro tinha 7, mas ele precisava de quantos? Precisava só de 1. Então nós teremos sódio 1, cloro 1. Só que sódio 1, cloro 1 nada mais é do que sódio e cloro, beleza? E ó, eu posso aplicar esse exemplo aqui para diversos outros, né? Ó, eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o cálcio. O cálcio, se você observar, por exemplo, o cálcio ele vai ter lá na última camada 2 elétrons. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o cálcio. Então, ó, o cálcio está aqui, ó, cálcio. O cálcio você vai ver no livro, por exemplo, assim, ó, cálcio 2+. Significa que esse cálcio pode ceder 2 elétrons, certo? Então, se você pegar, por exemplo, assim, bem, se o cálcio pode ceder 2 elétrons, quer dizer que ele tem quanto de valência? Ele tem 2. Ah, mas se eu quiser ligar ele com o flúor? O flúor está na mesma família que o cloro, então, portanto, ele tem apenas um elétron para receber. Então, quantos flúor você precisa para se ligar com um cálcio? Eu vou precisar de um cálcio, ó, veja onde eu liguei aqui, ó, um cálcio para 2 flúor, um cálcio para 2 flúor. Portanto, a configuração dele, ou a fórmula molecular, será CaF2. E vai ser bem fácil nós observarmos por quê. Lembra que o cálcio ele tem 2 elétrons na última camada. Quantos elétrons tem o flúor? O flúor tem 7, portanto, ele recebe um deste cálcio e o outro flúor recebe um deste mesmo cálcio. Adquire a configuração com 8, adquire a configuração com 8 e adquire a configuração com 8. Então, esse aqui é um exemplo de ligação iônica. A representação pode ser dada tanto para a ligação covalente, tanto para a ligação iônica, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, quantos elétrons tem o oxigênio na última camada? Ele tem 6 elétrons. Então, ó, 1, 2... Opa! Ó, o oxigênio. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? O oxigênio é um calcogênio, portanto, ele terá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Se esse oxigênio se ligar com outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem como eu transferir esse elétron para cá, porque vai faltar para um oxigênio. Não tem como transferir esse elétron para cá, porque vai faltar para um outro oxigênio. Então, o que eles vão fazer? Eles vão também compartilhar os mesmos elétrons. Então, compartilha 1, compartilha 2. E a gente pode aplicar a regrinha. O oxigênio precisa de quantos? Precisa de 2. Então, se eu tenho, por exemplo, um oxigênio precisando de 2 e um oxigênio precisando de 2, eu terei uma fórmula molecular O2, O2. Só que O2, O2, hora que eu simplifico, eu terei, então, apenas um O2, ou seja, o gás oxigênio. Então, aqui é um exemplo de ligação do tipo covalente. Então, ó, na animação nós podemos observar a nuvem eletrônica, o núcleo, a repulsão e, consequentemente, a atração que vai ocorrer aqui na ligação do tipo covalente. E vale lembrar, pessoal, o seguinte, se nós observarmos lá pela distribuição eletrônica, pela tabela periódica, nós sempre podemos lembrar disso daqui também, ó, não podemos esquecer. Nós temos lá, ó, a família 1A, certo? Nós temos a família 2A, nós temos a família 3A, joia? Nós temos a família 4A, nós temos a família 5A, a família 6A, temos a família 7A e temos a família 8A, beleza? Então, ó, a família 1A é aquela que nós vamos chamar de família dos metais alcalinos. A família 2 nós vamos chamar de metais alcalinos terrosos. A família 3, a família do boro. A família 4, a família
família do carbono, a família 5, a família do nitrogênio, a família 6, a família dos calcogênios, a família 7, a família dos halogênios e a família 8, a família dos gases nobres, beleza? Qual é a tendência que ocorre aqui? Ó? A tendência que ocorre aqui é o seguinte: os metais alcalinos, eles tendem a ter um número de oxidação mais 1. Portanto, o que eles fazem? Cedem um elétron. A família 2, um número de oxidação do tipo mais 2. Portanto, cedem quantos? Cedem 2 elétrons. A família 3, um número de oxidação do tipo mais 3. Portanto, cedem 3 elétrons. Já na família 4, você vai observar o seguinte, que essa família 4, ela sempre vai compartilhar os seus elétrons. E ó, a família 4 vai marcar o que eu tenho de mais 1, mais 2, mais 3. Para o quê? Quando eu chegar aqui na família 5, que é do nitrogênio, eu já tenho 5. Então é mais fácil receber quantos? É mais fácil receber 3. E ó, se ele recebe 3, ele vai ter um número de oxidação que eu vou chamar aqui de menos 3. Se eu estou na família 6, é mais fácil receber 2. Então, ó, recebe 2. Então, o número de oxidação dele, menos 2. Se eu estou na família 7, eu venho, recebe 1. Portanto, o número de oxidação é menos 1. E lembra que lá os gases nobres, eles têm o que na última camada? Tem os seus 8 elétrons aqui na última camada. Então, pessoal, esse último quadro aqui é interessante nós guardarmos também, porque esse último quadro vai mostrar exatamente como estes caras vão se comportar diante de uma ligação química, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a família do nitrogênio. Então, a família do nitrogênio, por exemplo, é quem? Vou começar pelo nitrogênio. Tá, mas a família do nitrogênio é qual? A família do nitrogênio é essa aqui, ó, 5A. Então, eu já sei que na família do nitrogênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. É mais fácil receber quantos? Receber 3 elétrons do que doar para quantos? Porque doar aqui 5 elétrons para outro átomo, beleza? Veja só, pessoal, se a ligação iônica acontece entre metais e não metais, a ligação covalente vai acontecer entre não metais com quem? Com não metais, beleza? Mas ela pode acontecer também entre não metais e hidrogênio. Aí por que ela pode acontecer com hidrogênio? O hidrogênio, pessoal, tem uma distribuição eletrônica que é simplesmente um S1. Então ele tem um elétron aqui na sua primeira e última camada. Então se você observar o seguinte, ó, se você observar, ele vai ter aqui, ó, esse um elétron, e no máximo que vai caber aqui para ele é no máximo mais um elétron. Então o hidrogênio ele vai ser estável apenas com 2 elétrons. Então o hidrogênio pode fazer ligação covalente com um não metal. Então nesse caso aqui, ó, se eu tiver o nitrogênio e eu quero ligar esse nitrogênio com o hidrogênio, quantos hidrogênios eu precisaria? Eu precisaria de 1, eu precisaria de 2 e eu precisaria aqui de 3. Por quê? O hidrogênio tem 1, o hidrogênio tem 1 e o hidrogênio tem 1. Portanto, eu teria uma ligação covalente entre estes dois e aqui entre esses dois, né? Fiz um pouco fora aqui, mas na verdade nós teríamos aqui a formação exatamente da amônia, que é uma molécula que vai ser representada aqui por NH3. Quando você olhou o NH3, né, olhou a fórmula estrutural, você já pode pensar, bem, qual família está esse nitrogênio? Está na família 5, fez 3 ligações com 3 hidrogênios, então, portanto, esse cara fez uma ligação do tipo covalente, certo? Então, pessoal, espero que tenham compreendido e aguardo vocês aí na próxima aula. Então, até mais.